Caros amigos internautas do Portal Miradouro e do Portal TV, estamos aqui hoje em atividade conjunta da coluna Miradouro em Movimento e do programa Conexão Miradouro. Eu sou Nicélio Barros e a produção é de Carlos Henrique Souza, o Cazé. Temos a honra e a bênção de estarmos hoje na Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, recebendo, conversando e entrevistando um dos dois párocos locais, o padre Eduardo Francisco. Boa tarde, padre. Boa tarde. E é com alegria que a gente conversa um pouquinho sobre a fé, sobre nossa querida padroeira, sobre aquilo que nos move. Então a gente se coloca à disposição para nós batermos um papo. Padre, nós gostaríamos de agradecer de antemão. Nós começamos alguns dias atrás o programa Conexão Miradouro e o primeiro foi uma live entre eu e o Carlos Henrique, o Cazé, e o senhor participa do segundo programa e é o primeiro entrevistado, né? O que para nós é uma honra, é uma bênção, e de antemão nós agradecemos ao senhor, ao padre Adilson e à paróquia de Santa Rita de Cássia, ok? Padre, antes de nós conversarmos especificamente sobre o dia, sobre o feriado de Santa Rita de Cássia, eu gostaria que o senhor falasse aos nossos internautas, à população de Miradouro, como vem sendo desenvolvidas as atividades aqui na zona urbana do município, nas comunidades rurais, nesse último ano tão difícil. O que basicamente mudou e como que o senhor, como um dos dois párocos locais, vem conduzindo os fiéis diante desse momento difícil? Nós estamos atravessando uma fase difícil, como você mesmo disse. Então, diante disso, a igreja tem que assumir a responsabilidade, né? Nós não podemos rezar de qualquer forma. Houve épocas em que a igreja ficou fechada e nós só transmitimos pela internet as missas, e outras épocas foi permitido, mas com um número reduzido de pessoas. E agora estamos com agendamento para as pessoas participarem das missas. Tem que ligar para a secretaria e agendar. Conforme você pode ver aqui na igreja, onde nós estamos, há algumas cordas para que as pessoas fiquem distantes umas das outras e também algumas faixas para que as pessoas não sentem nos bancos alternados, né? E da mesma forma nós estamos fazendo assim nas comunidades. Algumas comunidades que é possível, nós celebramos no pátio da igreja, no ar livre, facilitando assim o distanciamento e não ficando assim preso num ambiente em que favoreça a transmissão do vírus também, né? Então nós estamos assumindo a postura de responsabilidade à vida, né? O nosso bispo nos orientou para que nós não fizéssemos nada sem dialogarmos com a Secretaria de Saúde de cada cidade, cada município. E cada cidade trabalha de uma forma, então é de acordo com a cidade. Tem cidade que os casos às vezes avançaram mais, diminuíram, então nós fomos trabalhando de acordo com as possibilidades. Cada município tem uma realidade e assim nós continuamos evangelizando. Não da forma como gostaríamos, mas da forma como podemos, para evitar também maiores tragédias diante do cenário. Correto, padre. A gente sabe que no momento de crise, e sobretudo numa crise sanitária, não o papel da fé, ele nunca deixou e nunca deixará de ser essencial, mas mais do que nunca, a fé é chamada, creio eu, para ser um alicerce desse momento, e o papel da igreja não poderia, nesse momento, ser tão ou quão mais importante, do que já vem sendo há milênios. Padre Eduardo, nós sabemos que a história eclesiástica de Miradouro e o papel dessa paróquia é muito antigo. Mesmo quando ainda era Santa Rita do Glória, que era um distrito de Muriaé, o próprio município de Muriaé pertencia eclesiasticamente a Santa Rita do Glória. Então são muitos anos, desde o povoamento, no século XIX, que essa paróquia tem uma importância muito grande. Como que está hoje dividida a paróquia do ponto de vista das comunidades?
O senhor e o padre Adilson atendem a quantas comunidades hoje? Nós temos 29 comunidades. Só que nós, já estava assim quando eu cheguei, as comunidades são divididas por setor. Então nós temos 4 setores. Eu poderia dizer até 5, porque aí compreende as capelas aqui da cidade. E aí esses setores compreendem os distritos maiores, que é Santa Bárbara, Monte Alverne, Varginha e Serrania. Então, esses 4 distritos abrangem capelas que estão mais próximos ali, formando um setor. E aqui na cidade nós temos as capelas da cidade, que já estão construídas, e alguns bairros com capela ainda a serem construídas. Então, nós trabalhamos nessas comunidades rurais, e daqui da cidade também, desenvolvendo um trabalho de evangelização, contando com a espiritualidade e a história desse povo. Porque nós não podemos desmerecer a caminhada que eles têm, né? Porque quando chegamos a uma cidade ou uma comunidade, nós primeiro procuramos saber qual é a história deles, para que a gente também não atrapalhe, não influencie de forma negativa. Então é muito importante quando a gente chega a uma cidade, uma comunidade, seja ela urbana ou rural, saber da história deles, para que a gente possa dar continuidade a essa história bonita que eles já tinham antes da nossa chegada, né? Nós não podemos negar e desconstruir aquilo de bonito que eles já construíram, entendeu? Então a nossa forma de trabalhar é para que cresça cada vez mais o que eles já desenvolveram e a gente possa abraçar essa história junto com eles. Eu acho muito interessante essa visão que o senhor passou, não é, exatamente de entender que a Igreja Católica é uma só, não é? A fé também no Deus único, a mesma coisa. Mas as comunidades têm uma história, uma forma de expressão, tradições e especificidades que são de cada uma, não é? E o respeito a isso, a essa cultura, não é? E a essa história são realmente muito dignas e nós vemos como uma postura muito abrangente e muito louvável, não é? Por parte da Igreja Católica Romana. Padre, vamos ao nosso tema mais específico. Está se aproximando o dia 22 de maio, é o dia de Santa Rita de Cássia, é o nome da nossa igreja matriz, é a padroeira, não é, do município, tem, né, milhões de devotos pelo mundo. E em relação ao dia de Santa Rita de Cássia, como o senhor vê a importância dessa data para os católicos e qual a importância de Santa Rita de Cássia para o cristianismo? Veja, para nós católicos, quando a gente celebra um padroeiro, seja santo ou santa, é uma forma de nós renovarmos e aprofundarmos a nossa fé, né? Tudo precisa ser renovado, senão se torna monótono, né? Todas as relações, todo o nosso trabalho precisa sempre de renovação, né? Não só religioso, mas o trabalho na sociedade também. E aí aprofundamento também. Aquilo que não tem raiz, a tendência é morrer. Então, a festa de uma padroeira no município serve para renovar e aprofundar a fé, né? E ela tem um papel fundamental no cristianismo, porque o que vai acontecer na vida de Rita? Seu marido vai ser assassinado e os filhos vão querer vingança. E ela vai rezar para que isso não aconteça. E ela até mesmo disse, se for necessário, que o Senhor os leve, mas que a vingança não aconteça. Então isso é fundamental no cristianismo, que prega a paz, que prega o não pagar o mal com o mal, né? Mas pagar o mal com oração, com a bondade, com amor, assim como Jesus fez e nos ensina a fazer. Então ela tem um papel fundamental no cristianismo. A gente poderia citar várias outras lições de vida que ela nos traz e traz para o cristianismo, mas essa é uma das fundamentais. Ela não permitiu que os seus filhos vingassem a morte do pai. Então isso é um grande exemplo para todos os cristãos, que a violência, que as mortes, que a guerra não são obras de Deus e não é vontade de Deus que elas aconteçam, né? Então, uma das lições que Santa Rita nos traz é esta, que o caminho da paz é o caminho da perfeição, o caminho de Deus. Renovação, tolerância, abnegação. A vida de Rita de Cássia, para quem conhece, eu leio um pouco, e a gente pede que todos façam isso, né? Procuram conhecer. Foi uma vida exatamente
devotada à família, não é? Ao marido, aos filhos, e depois, especificamente, à Santa Igreja, mas o tempo todo uma vida abnegada, uma vida dedicada, não é? Uma vida que nos inspire e nos inspirará para todo sempre. Como a paróquia, Padre Eduardo, pretende celebrar o dia de Santa Rita de Cássia, o que está programado para o dia 22 de maio, como que está, não é, essa programação em si? Essa programação já começou há vários dias. Nós iniciamos levando a imagem às comunidades rurais, para que ela visitasse os setores. Não foi possível visitar todas as comunidades rurais por conta do tempo. Termina a Semana Santa, poucos dias depois já inicia os preparativos da festa Santa Rita. Então depois, e aí cada comunidade levou a imagem para outra comunidade, né? Comunidades visitando comunidades, de acordo com as suas possibilidades. 2, 3 pessoas só representando sua comunidade por conta da pandemia, não pode haver aglomeração. Depois ela veio para a cidade, visitou as comunidades da cidade, né, as que têm capela, as comunidades que já possuem capela e as que não possuem também. E iniciamos o novenário dia 13, cada dia um padre celebrando a missa às 19 horas aqui na Matriz. O bispo estará conosco, presidindo a Eucaristia às 10 horas da manhã, mas as pessoas também precisam ligar para a Secretaria Paroquial para agendar a sua presença. E às 19 horas, onde eu e o Padre Adilson estaremos celebrando, se tiver algum padre presente também, celebrará conosco. Sendo que, como a igreja, diante da pandemia, ela se tornou pequena, nós vamos, ao lado aqui da igreja, no galpão, favorecer o espaço para que as pessoas também possam participar de lá. Mas, lógico, com todos os critérios que o momento exige, né? Com distanciamento, uso do álcool e higienização das mãos, e também a questão de que não pode ser uma quantidade extrema de pessoas, é um número limitado, né? E assim nós celebraremos o dia de Santa Rita, com a missa às 10 da manhã, o nosso bispo, e às 19 horas eu e o Padre Adilson e outros padres com celebrantes. Teremos a feijoada, será delivery, e aquelas pessoas que moram próximos aqui, quiserem vir buscar, poderão buscar, né? A feijoada será servida na escola Padre Alfredo Cobal, próximo aqui da igreja, exatamente para que não haja um transtorno aqui na igreja, em torno aqui, por conta que já está acontecendo a missa. Então será servido lá, para que as pessoas possam levar para casa ou entregue delivery. As pessoas não poderão comer lá na escola a feijoada, né? E nós teremos também, após a missa da noite, o sorteio da rifa que nós fizemos esse ano, que são 4 prêmios, que essa rifa, e tanto a rifa quanto a feijoada, é para que a igreja possa manter as suas despesas, as obras, que igreja é assim, você às vezes não planeja uma obra e a obra aparece, né? E a obra aparece. Inclusive aqui o nosso salão paroquial, tivemos que fazer uma cobertura diante da infiltração que estava tendo. Mas isso é um caso à parte. A questão é que o principal da festa da nossa padroeira é evangelizarmos. As outras coisas vêm por consequência. Tem uma frase orante que eu gosto muito que diz assim: Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Porque na verdade nós somos pastores e não mercenários. Então o pastor primeiro preocupa com a evangelização e com as suas ovelhas, como elas estão, espiritualmente, fisicamente, e as outras coisas vêm por acréscimo. Lógico que a gente não fica de braços cruzados, nós trabalhamos também para que o material chegue até a igreja, porque nós precisamos para manter as nossas despesas, nós temos pessoas que trabalham conosco, mas a gente não precisa de preocupar tanto assim, porque Deus provê, é só a gente fazer a nossa parte, trabalhar, rezar, que as coisas acontecem. Eu acredito e tenho fé na intercessão de Santa Rita de Cássia. Nós podemos observar que ela está com o crucifixo nas mãos e olhando para Jesus, né? E tem aquela passagem bonita da carta aos Hebreus que diz assim: nós devemos manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Então, assim como Nossa Senhora, que nós estamos celebrando o mês de maio, Rita nos conduz a Jesus. Eles não detêm a fé em si, mas nos conduzem ao autor e consumador da fé, que é Jesus, né? E como a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus nos diz: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito.
Então é necessário que nós busquemos a santidade. E buscar a santidade não é algo ultrapassado, retrógrado. Não. Buscar a santidade é tentarmos viver aquilo que o Mestre nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Sermos bons, caridosos, cuidarmos uns dos outros, perdoarmos, tentarmos esforçarmos por viver aqueles bons sentimentos que Jesus viveu e nos ensinou. Isso é buscar a santidade, isso é almejar que nós sejamos santos, como Santa Rita foi, né? Não como Jesus foi ao Santo dos Santos, né? Mas nossa vocação é a santidade. E a santidade é um processo, né? É um processo árduo, mas que vale a pena. Eu diria que santidade é sinônimo de felicidade. Se buscamos a santidade, nós buscamos a felicidade. Porque ser santo, procurarmos ser santos, é buscarmos nos assemelhar a Jesus, né? Autor e consumador da nossa fé. É preciso que, a partir das palavras do Padre Eduardo, nós possamos refletir sobre algumas questões. Primeiro, a participação na festa, nas celebrações. Precisamos das participações, não é? Precisamos que os fiéis, os devotos, dê a sua contribuição da maneira que possa, e aí eu digo espiritualmente falando, não é? Respeitem as decisões que estão sendo tomadas diante de um cenário muito difícil. E a igreja está respeitando isso. Mas isso também você pode encontrar as maneiras de participar, não é? E de contribuir do ponto de vista espiritual para aqueles que estarão aqui, não é? Na igreja matriz, para os estarão do lado externo, para aqueles que vão delivery, buscar a feijoada e também a participação na rifa. Há a forma do equilíbrio, não é? De estar participando de um modo ou de outro, mas mantendo a segurança, porque é possível harmonizar e equilibrar a segurança e a fé e a segurança, não é? Mais do que nunca. Padre Eduardo também, me parece, que toca num ponto muito interessante, que é o ponto da renovação e da santidade. Todos os tempos são modernos, né? Se a gente vai em 1900, era um tempo moderno. Em 1950, era um tempo moderno. Hoje nós estamos em 2021. Todo tempo é um tempo moderno, não é? E ser moderno, não é? E buscar a santidade. E como o senhor bem disse, de maneira muito interessante, buscar a felicidade nunca será ultrapassado. Deus é o mesmo desde sempre, nunca mudou, não é? Nós é que por vezes mudamos e não entendemos. Então, a modernidade, a busca da santidade, é a busca daquilo que todo ser humano almeja, que é a felicidade, não é? Mas para isso, como o senhor bem disse, nós temos que fazer a nossa parte, não é? E trilhar um caminho que realmente, na maioria das vezes, é muito árduo. Mas nós desejamos já, não é, que tudo ocorra, se Deus quiser, muito bem, não é? Graças a Santa Rita de Cássia, a Nossa Senhora, não é? Que os fiéis participem da melhor maneira, da maneira mais segura, e cada um contribua com a festa de maneira espiritual, não é? Ou de maneira física ou não física, e de maneira a ajudar a paróquia, não é? Porque Deus provê, Deus proverá, não é? Mas os fiéis precisam ajudar a obra do Senhor naquilo que é possível. E de antemão também, Padre, em seu nome, agradecer ao Bispo Dom Edson Oriolo, a toda a Diocese de Leopoldina, não é? Que há quantas décadas vem atuando na nossa região, não é? De uma maneira ímpar e levando o nome e a obra do Senhor. Padre Eduardo, qual a mensagem que a paróquia gostaria de deixar aos fiéis nesse momento difícil, que não é apenas para nós miradourenses, não é? É para toda uma civilização, não é? E o que as celebrações do 22 de maio de Santa Rita de Cássia também colabora nesse sentido. Nicelli, para finalizar, eu gostaria de retomar
a carta aos Hebreus que eu citei no início, quando Paulo vai dizer que é necessário mantermos os olhos fixos em Jesus. Em determinado momento, ele vai dizer assim: para que vocês não se cansem e não percam ânimo, pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si tão grande hostilidade por parte dos pecadores. Nos versículos à frente, ele vai dizer que é necessário que nós levantemos as nossas mãos cansadas e fortaleçamos os nossos joelhos enfraquecidos. E aí eu deixo como mensagem uma palavra da física que tem sido muito utilizada no campo da fé. É a palavra resiliência. Essa palavra resiliência é muito interessante porque, traduzindo ela para o mineirês, é muito engraçado quando a gente diz assim: enverga, mas não quebra. Seria exatamente isso. Diante dos desafios que a vida nos apresenta, é necessário termos essa resiliência, não quebrarmos, não nos entregarmos diante das inúmeras situações difíceis pelas quais nós atravessamos. E quem pode nos dar essa resiliência é Jesus Cristo. Eu costumo dizer sempre que, para a gente entender a dor e o sofrimento, é preciso contemplar a cruz. Só assim nós entenderemos que a dor e o sofrimento fazem parte da vida. Eu costumo dizer também que existem cruzes, sofrimentos que nós buscamos com as nossas mãos, e tem cruzes, sofrimentos que fazem parte da vida. Então é preciso a gente distinguir quais as cruzes que buscamos, quais as cruzes necessárias para a nossa edificação, para a nossa salvação. Então que nós peçamos ao Senhor, pela intercessão de Santa Rita, que Ele nos dê essa resiliência de não desistirmos das pessoas, de não desistirmos da vida, de não desistirmos de rezar, de não desistirmos de fazer o bem. Você disse, antes de iniciarmos a nossa conversa, que você é professor de História, né? Uma das matérias que eu sempre gostei muito e gosto é História. Tanto no ensino médio quanto na faculdade, eu me entregava ao máximo essa disciplina. Porque um povo sem história é um povo sem rumo, um povo sem identidade. Portanto, estudarmos e rezarmos a nossa religião, que é a religião cristã, nós somos cristãos, é entender de onde viemos, como viemos parar aqui, é entender por que nós rezamos para os santos, para a Nossa Senhora, por que nós acreditamos na intercessão deles. Então, reconhecer a nossa história é reconhecer a nossa identidade. Portanto, eu convido vocês a pedirem a Santa Rita que interceda cada um de nós para que nós tenhamos essa força, essa coragem, essa vontade de viver, de lutar pela vida a partir de Jesus. Que você que nos acompanhou continue rezando, continue confiando, porque eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia, desça sobre todos nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te agradeço, essa nossa conversa, e a gente se coloca à disposição para o que vocês sempre precisarem. Padre Eduardo, nós que agradecemos imensamente do Portal Miradouro, do Portal TV, pedimos a sua bênção, agradecemos, estaremos sempre juntos, dizer à população miradourense que as missas do dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, estarão sendo transmitidas ao vivo pelo Facebook da paróquia Santa Rita de Cássia, pelo Instagram Novas Vestes, assim como o sorteio dos brindes também, como o Padre Eduardo disse, das rifas que foram vendidas. Padre, o nosso padroeiro, o padroeiro dos historiadores é Santo Isidoro de Sevilha, foi também um historiador, e é muito importante o que o senhor disse sobre a questão da identidade. Um povo sem memória é como também uma pessoa sem memória. Continua pessoa, continua ser humano, mas quando nós não temos noção da nossa trajetória, fica difícil também construir uma trajetória. Então nós do Portal Miradouro, do Portal TV, em meu nome, Micélio Barros, colaborador dos dois portais,
e de Carlos Henrique Souza, o Cazé, que é o redator-chefe. Nós agradecemos mais uma vez, não é? E torcemos, estamos juntos para que os festejos do dia 22 de maio da padroeira Santa Rita de Cássia nos inspire, nos ilumine, nos abençoe e que esse trabalho, não é, dessa Igreja Matriz do Senhor, do Padre Adilson Neri, de todos os padres, sejam cada vez mais abençoados e que a nossa civilização possa cada vez mais evoluir no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.